Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma noite pedagógica, no encontro de colegas, onde aprenderemos juntos. E hoje, em especial, estaremos trazendo aqui com a nossa colega Maria, formadora do 4º e 5º ano, trazendo o D10, falando sobre conflito gerador, onde trará textos, né, os enredos, e aí a gente sempre lembra do que ela fala nas formações do Pente, do Lagaf, e também da atenção que a gente tem na leitura com os meninos, né? E é uma dificuldade que eles têm. E realmente é muito importante esse tema. E hoje vamos aproveitar a noite. Estamos todos juntos aqui para aprender, né, Maria? Sim, Sherina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jamile. Jamile está aqui também, nossa assessora aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Só agradecer a presença de vocês e sejam bem-vindos a mais uma noite pedagógica com um tema preparado, né, por Maria. As nossas formadoras se empenham bastante, se dedicam. É só uma horinha, mas assim, demora bastante. Elas se preparam bastante para passar uma horinha aqui com vocês. Elas trazem a experiência delas e a gente quer também ouvir um pouco das experiências de vocês também, tá? A participação de vocês enriquece muito esse momento. E estou aqui atenta para aprender sempre mais com vocês, meninas. E qualquer pergunta, gente, faz ali no chat, ou levanta a mão, tá certo? Vai ter um momento para isso também, especial lá no final, para que a gente não interrompa muito a apresentação, então eu vou estar atenta aí ao chat, o que vocês forem perguntando, tá certo? E nós vamos ter uma boa formação, tenho certeza disso. Meu nome é Sherina, que eu esqueci de me apresentar, sou formadora também, colega de Maria e de todos vocês. Você ia falar, agradecer a presença de Sherina, que está aqui, a Aline não pôde estar hoje conosco, então Sherina e Jamile vão estar aí acompanhando, um pouco mais presente, elas sempre estão nas formações, toda vez também, só que aí hoje elas vão ficar aqui com vocês também, contribuindo aí de alguma maneira. Obrigada, Sherina. Sherina é a formadora do 1º ano, vocês também já devem conhecer. E vamos dar início aqui à nossa noite pedagógica, vamos falar sobre o descritor D10, identificar o conflito gerador, né, dentro do texto, do enredo, dos elementos da narrativa. Vamos iniciar e agradecer a todos os professores que já estão aqui. Tem professores, como, por exemplo, a professora Monique, que sempre chega cedinho, ela está aqui desde o início, e os demais também. A gente sempre vê um outro professor novo também aqui na noite, e é esse movimento, essas formações são mais curtas, são mais objetivas. Esse descritor em específico, da matriz do SAEB, ele é o último que nós vamos trabalhar, assim, da sequência, depois nós vamos retomar, então nós já passamos por todos os descritores, algumas formações eu trouxe, assim, 2 descritores, 1 descritor, então nós já fizemos, passamos por todos, específico, né, hoje falar sobre o conflito gerador, e nas próximas formações nós vamos retomando, trazendo também o que vocês mandam aí no particular, solicitando que a gente fale aqui. Vou compartilhar a tela, tá, Sherina? Vamos sim. Então, professores, sejam, né, bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa noite pedagógica. Nós fazemos essa formação especificamente dos escritores da matriz do SAEB por 4º e 5º ano, mas sabemos que tem professores, né, que participam, que assistem tanto do 1º, do 2º, do 3º ano, e vão adaptando à realidade, né, da turma de vocês, fazendo as adaptações necessárias. Hoje nós vamos falar sobre o conflito gerador. Então, eu e a Aline, professora de Matemática e Língua Portuguesa do 4º e 5º ano, trazendo hoje a professora Sherina. Alguns dos nossos encontros, assim, os mais próximos, né, hoje, em outubro, nós temos dia 3, dia 10, aí depois nós vamos ver as datas que nós faremos os próximos encontros, mas nós teremos mais encontro que esses ainda.
só colocando as próximas datas aqui. Vamos ter uma pausa aí, uma semaninha do SAEB, aí a gente retoma depois, né, no mesmo dia, mesmo horário, mesmo link, para ficar bem acessível. Qualquer minutinho que lembrar, 7h20, 7h30, ai, lembrei, tem a noite pedagógica, vou entrar um pouquinho. E os objetivos de hoje é sugerir estratégias de aprendizagem, proporcionar estratégias de desenvolvimento de compreensão textual. Nós vamos falar sobre o tópico, né, coerência e coesão no processamento do texto, tópico 4, D10, descritor 10, né, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Um texto, assim, já bem mais rebuscado do que a gente costuma ver, né, identificar o conflito gerador do enredo, por quê? Porque é dentro do enredo, do que acontece, né, nas narrativas, que nós vamos identificando o que de fato desencadeou aquelas ações. E os elementos que constroem a narrativa, né? Todas as partes ali do texto que contribuem para que essa leitura fique clara, essa leitura fique coesa, trazendo aí um entendimento, uma compreensão melhor para o texto. Então, esse é o nosso descritor da noite. E, especificamente, nós vamos falar sobre os textos narrativos, né? Então, são textos grandes. Nossa, para que esse texto tão grande, para a criança responder uma pergunta, mas para identificarmos o conflito, nós precisamos trazer os textos, né, narrativos, para que ele possa, não só o conflito, mas entender quem são os personagens, qual é as outras ações que acontecem ali, os elementos que vão construindo o texto, a sua finalidade, o assunto do texto. Então, geralmente, as narrativas, elas são mais completas, né? Elas trazem aí elementos que outros textos não têm. Então, por isso que, geralmente, são textos um pouquinho maior que os outros, para que possamos identificar e ajudar os nossos estudantes a fazer esse esmiuçar cada texto, para que eles possam detalhar. E as habilidades relacionadas a esse descritor D10 é inferir a perspectiva do narrador em uma narrativa literária, né, e reconhecer as marcas do discurso direto e do discurso indireto no enunciado de um texto literário narrativo. Então, vamos olhar aí, né, trazer essa percepção do narrador. Então, são habilidades correlacionadas com esse descritor D10. E é importante a gente perceber, né, as marcas dos discursos, ou seja, quem está falando ali é direta ou indiretamente, né? Quem está se comunicando nesse enunciado desse texto. Então, é importante fazer o reconhecimento dessas habilidades, de cada parte dessas habilidades, para que os estudantes possam entender também. Conflito gerador. Nossa, um nome já bem assim, provocativo, né? Então, o que é o conflito gerador? Essa habilidade, ela vai desenvolver a leitura em textos narrativos, né? Esses textos se constroem por meio da articulação do personagem, do enredo, dos fatos, do que acontece ali, do foco narrativo, né, dessa intenção, o espaço e o tempo, ou seja, são textos completos, né, que tem aí toda a estrutura que nós já apresentamos dos elementos da narrativa, tanto na formação presencial quanto aqui, nós já trouxemos esses elementos aqui. Então, o conflito gerador, ele vai se desenvolvendo nesses textos narrativos, né? Então, temos a crônica, né? Temos aqui fábula, ou seja, vai a partir do enredo. E que são o enredo, né? O enredo são os fatos que vão desenrolando dentro desse texto. Então, o conflito são esses elementos que vão tornando toda a narração, a solução desse conflito, ou não também, mas a finalização desse texto. Então, o desenvolver dessa habilidade na leitura, ela vai
trazendo habilidades para que esse aluno possa ser capaz de olhar e conjugar esses elementos, ou seja, fazer esse movimento, ter a percepção de tudo que acontece ali, né, dentro, tanto do texto como um todo, como partes dessa narrativa, identificando a função deles. Qual é a função do narrador? Qual é a função do conflito ali, os personagens, o que eles estão articulando dentro desse texto. Então, o conflito gerador, ele é quem gera todas as partes do enredo. É a partir dele que a história vai se desenvolver. Algumas possibilidades e metodologias de se trabalhar o conflito gerador é levar textos narrativos, né, contos, para os estudantes, né, para a sala, e trabalhar os elementos da narrativa com os estudantes. Lembra, vocês receberam um arquivo, uma folha lá na formação presencial, com todas as partes, dizendo quem é o personagem principal, o personagem secundário, o antagonista, quem é esse narrador, observador, onisciente e personagem. Então, trazer esses textos narrativos para que os estudantes possam identificar esses elementos e levar várias histórias e solicitar que eles identifiquem em qual parte do texto, né, surge o enredo, o conflito que vai dando trama a essa história. Então, é importante levar esses textos. Quando a gente fala levar o texto, nós temos já esse texto dentro do nosso material, dentro do Educaju ali, tanto o Educaju quanto o PNLD, existem os textos narrativos que nós podemos trabalhar com esse texto, fazer circular, conversar com eles, olha, vamos agora identificar os personagens. Quem são os personagens? E se alguma criança não identificar o personagem, é um motivo para explicar por que aquela pessoa ela é um personagem, o que ela desenvolve. Então, é importante trazer esse destrinchar do texto nesse formato, né? Marcar mesmo, olha, vamos marcar com lápis de cor verde os personagens, vamos marcar de cor vermelha o conflito, vamos marcar de cor azul o narrador. Existe o narrador, esse narrador, ele em qual pessoa está esse narrador no texto? Ele é onisciente? Ele é o observador que vai só narrando e não interfere? Ele entende tudo que está falando? Ele sabe de tudo? Então, ele mostrar, identificar com cores esses elementos da narrativa também. E é possível também pegar esse texto, recortar, se você levar numa folha à parte, e fazer partezinhos, pegar o texto e remontá-lo, recortá-lo, colocar. Esse é o início, esses são os personagens, aqui está o conflito, aqui está, e dentro do conflito gerador, ainda existem os conflitos em desenvolvimento, né? Que para os nossos alunos não vão ser solicitados, mas nós temos também isso, que eles aprendem depois. Então, aqui são algumas metodologias que vocês podem estar utilizando nesse mão na massa aí na sala de aula de vocês. E a narrativa responde aqui quais perguntas, né? Ou seja, o que a gente precisa entender e conversar com os nossos estudantes. Então, o que acontece, né, dentro dessas narrativas? Então, caracteriza o enredo, né, que constitui pelos fatos que constroem a trama. Então, é necessário trazer essas partes de perguntas para o texto, para que eles possam identificar. O conflito, muitas vezes, ele é confundido com o problema que vai ocasionar a partir dele. Porque as crianças entendem como conflito aquilo que de fato acontece ali. Ele sobe numa árvore e aí ele cai. As crianças começam a olhar sobre
a queda, mas não o momento que subiu na árvore. Então, a gente precisa trazer as particularidades de se identificar esse conflito. E é preciso pensar como a narrativa vai respondendo esses elementos que vão construindo essa escrita. Então, o que acontece numa narrativa, né? Ela caracteriza o enredo, que se constitui pelos fatos que constroem a trama. Depois, com quem aconteceu? Quem fez? Caracteriza o quê? Os personagens. Então, com quem aconteceu essa queda da árvore? Com a criança que subiu. Foi só ela? Quem fez isso? Então, a narrativa vai respondendo a essas perguntas. São 6 perguntas que nós podemos fazer para que fique claro e colocar mesmo, imprimir, colocar, olha, na narrativa, nós respondemos a essas perguntas. Uma outra pergunta é, como aconteceu? Em quais circunstâncias se deram os fatos? Então, caracteriza o modo como a trama se desenrola. Se eu tenho aqui, na anterior, a caracterização dos personagens, aqui é como esses personagens vão fazendo ação nesse texto. Então, é como vai se desenrolar a trama, ou seja, como esses personagens irão se comportar dentro daquilo que você organizou para esse texto. E aqui, onde aconteceu? Quando aconteceu? Então, caracterizam o espaço, né? O ambiente e o tempo em que os fatos aconteceram. Então, como aconteceu? Vai trazer as ações dos personagens, desenvolvendo mais ações para essa história. E aqui, onde aconteceu, nós vamos caracterizar o espaço onde tudo isso está acontecendo. E por que isso aconteceu? Então, quando nós perguntamos por que isso aconteceu, é o nosso foco aqui, corresponde ao motivo desencadeador da trama. Desencadeador da trama. Então, seria o conflito gerador do enredo, o conflito inicial, porque existe o conflito em desenvolvimento, que é essa primeira ação que vai desencadeando as outras também. Então, quando a gente pergunta por que isso aconteceu, é quando se tem a identificação do conflito gerador. E quais as consequências desse conflito? Corresponde aos resultados provocados pelo conflito gerador do enredo, que muitas vezes também é o conflito em desenvolvimento, ou seja, são outras ações. Se nós temos uma situação em que uma criança leva para brincar com uma bola, e essa bola, ao ser chutada, quebra o vidro, ela cai, bate em outro lugar, machuca uma criança, ou seja, o inicial é a bola que está ali, né, nesse jogo. Mas o conflito em desenvolvimento são todas as outras ações que vão sendo causadas por esse conflito inicial. Mas no texto, nas avaliações, para o 5º ano, a gente solicita só o conflito gerador, esse conflito inicial. Mas é bom a gente também levar para eles que existem outros conflitos, porque eles devem perceber. Ah, mas por que não é a hora que o menino rala o joelho? Não é porque quebrou o vidro? Ou bateu no espelho também, quebrou o espelho. Eles vão entender partes, embora muitas vezes essa pergunta venha de outra forma, eles conseguem entender. Então, é preciso mostrar para eles que nós temos o conflito gerador, e é esse que nós vamos trabalhar, mas também existem outras ações que podem ser vistas como um conflito em desenvolvimento. Essas narrativas, elas também apresentam uma sequência lógico-temporal, ou seja, elas são colocadas a partir de uma sequência, de um acompanhamento dentro dessa escrita. Eu não posso, quando eu escrevo toda uma estrutura de um texto, coloco a introdução no meio, coloco qualquer parte. Não, isso é um rascunho. Mas quando eu
vou desenhar, vou escrever essa narrativa com todos esses elementos, eu preciso organizar uma sequência dos fatos. Então, eu tenho uma sequência temporal de tudo que vai acontecer, né? Na história da Chapeuzinho Vermelho, ela quer fazer a visita para a avó, ela liga para a avó está doente e ela precisa fazer a visita. Então, ela liga, ela prepara a cesta, ela vai fazer a visita, ela encontra o lobo mau, ela muda o caminho que ela vai seguir e ela chega na casa da avó. Ou seja, tem uma sequência lógica dos passos que ela faz até chegar lá. E esses passos, nós vamos trazendo essa estrutura textual aqui. Por exemplo, na introdução, corresponde ao início da narrativa. E pode ser que o conflito esteja bem aí no início, como também ele pode já estar no finalzinho da introdução, né? Precisa ver aonde vai acontecer. Depois nós temos o desenvolvimento, que corresponde ao desenrolar dos fatos mediante um conflito, né? Esse acontecimento gerador. Ou seja, a partir desse conflito, dessa ação que vai desencadear outros momentos na narrativa, né? É o nosso desenvolvimento. A partir desse desenvolvimento, nós temos o ponto máximo da nossa narrativa, o clímax, né? Corresponde ao momento decisivo da conclusão ali da narrativa, onde o fato realmente acontece, aonde precisa ter um ponto de resolução. E o desfecho corresponde ao desenlace, ou seja, a finalização, o desenrolar dessa narrativa e o seu final. Então, nós temos 4 partes importantes que vão dar movimento a essa sequência temporal da narrativa, aonde tudo acontece, o momento da resolução, né, e o desfecho final desse texto. Pensando nessas possibilidades de escrita, que a gente precisa levar tanto para os alunos, mesmo os pequeninos lá do primeiro ano, segundo ano, a gente precisa já mostrar essa sequência. Cada ano e cada turma com uma linguagem adequada, de uma maneira apropriada para se abordar isso. Aqui para os alunos do 4º e do 5º ano, a gente já consegue trazer isso como uma possibilidade de organizar o texto. Então, posso fazer um cartaz, posso trazer, colar ali no caderninho deles, posso escrever no livro, marcar no livro também. Então, eu preciso mostrar para eles essa estrutura, né, temporal dessa escrita que eles fazem. E até os alunos, né, que já sabem escrever, é importante colocar isso para eles poderem entender esse desenvolvimento, essa estrutura que tem dentro da escrita de uma narrativa. E como identificar o conflito gerador? Né? Pelos personagens, conflito ali, o problema e a resolução. Vamos ver aqui. Vamos colocar o mão na massa. Trouxe um textinho aqui, nós vamos fazer a leitura desse texto para podermos perceber, né, e responder lá aos itens. Minhas férias. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogma fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto. Já que eu, a minha mãe e o meu cachorro nascemos em um apartamento e, até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu, e corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. É bem esperto, né? Apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo, e a minha irmã insistiu em levar o toca-disco e toda a coleção de discos dela. Mesmo meu pai dizendo que aonde iríamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã ainda mais irritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? No fim, conseguimos um bom lugar para armar a barraca perto de um rio. Olha o que desencadeou tudo isso. Levamos 2 dias para armar a barraca, porque minha mãe tinha usado o manual de instrução
para limpar umas porcarias que o meu cachorro fez dentro do carro. Mas ficou bem legal. Mesmo que o zíper da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar tudo de novo. O rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozido, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito e a água do rio subiu e nós voltamos para casa flutuando, o que foi melhor que voltar pela estrada esburacada. Quer dizer que no final deu tudo certo. Esse texto é muito engraçado, né? Foi o texto do Luiz Fernando Veríssimo, né? O Nariz e Outras Crônicas. Então, nós temos esse texto contando aí desse passeio, né? Se a gente perguntar para os estudantes se esse passeio deu certo, eu tenho certeza que muitos vão dizer que não, né, Sherina? É verdade, iam dizer mesmo que não. A menina estava errada. Verdade. E a gente precisa trazer esse entusiasmo também na leitura dos textos, que é para eles se envolverem com a trama. Se a gente fizer uma leitura sem emoção, sem entonação, e aí nós já vamos usando outros descritores, a pontuação, as crianças não conseguem visualizar esse texto. Então, fazer uma boa leitura, colocar a postura na hora de fazer a leitura e a graça também no texto, eles vão se envolvendo ali naquela leitura, eles vão ficar imaginando. Isso vai fazendo com que eles consigam, né, interpretar melhor os fatos também. Então, vamos interpretar e orientar os estudantes, já nós voltamos aqui a essa pergunta. O que nós precisamos, a esse texto, né? O que nós precisamos fazer na identificação do conflito? Então, vale a pena fazer a leitura novamente do texto, aqui é o texto, né, bem pequeno aqui, para vocês visualizarem. Fazer novamente essa leitura para os estudantes, orientar sobre as características do texto narrativo. Então, a primeiro momento, a gente faz essa leitura exemplar, depois nós vamos retomar e conversar com eles. Olha, vamos conversar sobre o texto. Onde está a parte do desenvolvimento do texto? Onde está o conflito? Qual é o enredo desse texto? E anotando também, trazer a atenção desses estudantes para as características do texto narrativo. E focar no conflito gerador. Nós precisamos conversar com eles, esse texto, e o conflito dele, ele está um pouco implícito. Ele não está claro a ação. Eles precisam fazer essa leitura e essa habilidade de inferir, né? Já foi um descritor trabalhado aqui também, a questão da inferência. Então, a partir disso também, a gente pode fazer o pente e o lagafe, quando a gente chama a atenção das características. Por exemplo, quem são os personagens? Dá para tirar do texto? Sim. Né? Aonde está o espaço? Em que local acontece essa narrativa? Também. O narrador. Olha só o narrador. Esse narrador é um narrador o quê? Personagem, né? Ele está contando, ele mesmo está contando algo que aconteceu com ele ali no texto. O tempo, né? Nós precisamos conversar se esse tempo, que tempo é esse do texto, né? É um tempo cronológico, ela fala aonde aconteceu esse local, a data, a organização. E o enredo, que são todas as ações que foram acontecendo do texto. Então, eles decidiram viajar, aconteceu isso, montou a barraca não deu certo, o peixe saiu cozido, o rio choveu muito, o rio encheu e voltaram para casa. Ou seja, toda a trama da história. E também dá para fazer o lagafe, né? Que vai trabalhar a questão da linguagem. Essa linguagem é formal ou informal? Formal. O aspecto tipológico é uma narrativa. Que gênero, né? Então, é um conto, é uma crônica. Então, vamos colocar ali, uma crônica. O assunto fala sobre o quê? Então, a gente pode tirar isso do texto. Um passeio de família, umas férias,
um momento entre eles. Então, qual o assunto desse texto? E a finalidade desse texto? Para que serve esse texto? Para contar uma história, para narrar, né? Então, dá para fazer tanto a técnica do pente quanto a técnica do Lagaffe nos textos narrativos. E você viu, nós fizemos um Lagaffe aqui rapidinho, dá para fazer, ó, com as crianças, fazer chamada oral com elas ali. Olha, vamos agora, vamos conversar, vamos fazer um Lagaffe, e a gente vai fazendo desenvolver essa habilidade com eles também. Dentro dessa interpretação textual, nós podemos trabalhar que a questão do Lagaffe, do Pente, quem narra o conto, né? Em que pessoa? Que elementos do texto justificam sua resposta? A gente vai fazendo esse diálogo com os estudantes e o texto ali na frente. Pode ser tanto impresso quanto espelhado ali na lousa também. Que elementos do texto justificam sua resposta? Então, a criança já vai dialogar com esse texto, né? Quem é a personagem principal da narrativa? Que trechos da narrativa afirmam a sua escolha? Se o narrador é um narrador personagem, eu vou mostrar essa justificativa. Se ele é onisciente, eu também. E se ele é observador, eu também vou mostrar. Então, eu preciso trazer isso para que os estudantes possam deixar claro, porque é uma forma de verificarmos se eles realmente estão entendendo esse texto. E o conflito gerador da narrativa, identifique com a passagem do texto. E já aproveitando, vamos ver aí, qual é o conflito gerador desse texto? Quem quiser participar, coloca aí no chat. Olha, já temos bastante professores aqui, nós ficamos bem contentes quando vocês vão chegando aí. E onde as ações se desenvolvem, né? Então, qual é o enredo? Qual é o espaço ali que foi acontecendo? E quando a história acontece? Então, são 6 perguntas que nós podemos fazer diante dessa narrativa para que tenhamos uma interpretação textual coerente, passando por todos os pontos. E eu posso fazer isso sem ser escrito, dialogando mesmo com as crianças. Nós podemos colocar plaquinhas para mostrar quem é o enredo, quem é o tempo, para cada um com as suas plaquinhas e mostrar, né? Essa parte do texto identifica o quê? O enredo ou o conflito, né? O tempo ou o narrador. Então, são importantes trazer essas ações, porque isso é a ludicidade na aula. Muitas vezes, algumas pessoas têm a ludicidade como o brinquedo, né? E a ludicidade é a estratégia de brincadeira, né? O lúdico é a estratégia de brincadeira que vai dar prazer nesse momento. Então, quando eu trago um movimento desse, eu estou brincando, trazendo a ludicidade, fazendo elo com o material e explicando um conteúdo que, de repente, se eu coloco todas essas perguntas e peço que eles respondam, eles vão ali objetivar mesmo, é isso, e não vai aprender, não vai fixar, não vai observar que quando a história acontece quando? A história acontece no período de férias de uma família. Mas quem te falou isso? Quando ele fala aqui, olha, quando ele mostra isso, né? E onde isso aconteceu? As ações se desenvolveram aonde? Foi só no camping lá? Não, começou antes, né? Quando eles decidiram. Então, é importante trazer esse detalhamento para que eles possam entender. E nós não precisamos dar pressa. Como em algumas formações, a gente pega um item e a gente explica ali o distrator, fala sobre o TRI. Nós vamos apresentar vários itens, mas a gente tira um para poder trazer todos esses detalhamentos, igual com as crianças também. A gente pega um texto e vai fazer esse trabalho, faz todas essas perguntas, vai mostrando, dialogando. Olha, a Maria falou isso, todo mundo concorda? Não, quem não concorda? Por que não concorda? Nós já vamos trabalhar com eles a parte da argumentação também, né? A oralidade, a expressão, tirar um pouco da timidez, outras habilidades correlacionadas com esse momento também.
A interpretação, então, o fato que gera o conflito nessa narrativa, alguém respondeu, China? Deixa eu olhar aqui. Não, Maria, ninguém respondeu, não. não. Eu só queria fazer assim um comentário rapidinho da importância da fala de Maria em relação a ter esses detalhes, né? Destrinchando o texto, fazer o pente lagafe, porque ali, até as habilidades que eles têm mais fragilidade, vai ser muito mais fácil deles conseguirem desenvolver, inclusive na identificação do conflito gerador, que não é tão fácil para uma criança perceber onde começou realmente o conflito para que a trama toda se desenrolasse. Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é, né? E aí, nesse momento, quando você faz esse leque, em que você trabalha bem destrinchadamente, né, aquele texto, eles percebem com mais facilidade. Isso é uma prática que eu creio que todos nós já estamos fazendo, né? E isso vai ajudar bastante eles quando forem fazer a leitura. E eles vão começar, quem é o personagem, né? Onde se passa, o que foi que aconteceu. Então, eles mesmos vão fazer, porque é um treino, né? O cérebro, ele aprende assim, pela repetição também. Ele é treinado. Então, os meninos vão ter mais facilidade. Isso mesmo, Sherina. E não necessariamente nós precisamos fazer esse detalhamento em todos os itens. Quando eu escolho ali, eu apresentei vários textos, principalmente agora, nesses simulados que chegam para vocês, tem vários textos, né? Alguns maiores, outros menores. Então, eu escolho aquele texto que eu acredito que tem uma complexidade maior, e depois eu faço a correção. Aí eu escolho um texto e explico para eles o que eu vou fazer nesse texto, vocês façam em todos os textos, porque eles precisam entender. E em outros momentos, eu vou buscando, olha, hoje nós vamos fazer o detalhamento desse texto, amanhã eu faço de outro. E vou colocando para eles pensarem sobre essa forma de interpretar. Então, aqui, o conflito começa quando o pai escolhe fazer um camping ao invés de se hospedar num hotel. Porque foi isso que desencadeou todas as ações. Foi a escolha de ir para o camping que precisou comprar a barraca, que não tem energia elétrica para usar o secador. Foi lá que não conseguiram montar a barraca certa, choveu. Então, a partir dessa escolha, né? Então, o conflito começa quando vamos fazer um camping, mas é com barraca, né? Não tem vários tipos de camping por aí. Então, ele escolhe não fazer barraca, porque ele queria que as filhas tivessem um momento com a natureza, algo diferente. Então, o conflito gerador acontece neste momento aqui dessa escolha. Né? E o conflito em desenvolvimento foram todas essas outras ações que eu já falei. A questão da barraca, da chuva, né? De obter esses outros contextos também ali com eles. E o que precisamos despertar no nosso aluno a partir dessas narrativas para que eles identifiquem o conflito gerador? O interesse por ler o texto, anotando as partes. E identificar os fatos importantes no texto. Então, colocar o texto e marcar esse texto é muito importante. Tanto no material, principalmente os livros são consumíveis, então é para a gente explorar mesmo. Vamos marcar nosso texto? Olha, se não tem marca-texto, pega um lápis de cor colorido, vamos lá, vamos colocar, vamos trocar, ou usa caneta, usa lápis, né? É preciso despertar esse interesse em anotar as partes do texto. Vamos fazer uma interpretação anotando parte de texto? Vamos lá. Então, faz. A gente pode fazer uma competição, a gente pode trazer 2 textos, assim, bem mais intenso, né, maiores, mas, assim, um texto mais difícil, e fazer 2 grupos na sala. E depois vamos colocar em debate, vamos trazer um grupo ler para o outro, vamos ver se identificou mesmo o conflito nesse texto. Então, há várias formas, há várias metodologias que vocês podem explorar
essa parte de interpretação textual. Ah, Maria, mas aí eu não tenho tempo na minha sala, não dá. Dá, vamos lá, vamos organizar. Olha, amanhã nós vamos trabalhar com 2 grupos, com 4 grupos. 4 é bem legal, porque nós temos aí em torno de 28 alunos por aí na turma, então fica um número importante, porque um vai lembrando. Não, isso é o personagem, isso é o enredo, esse é assunto, e vamos apresentar. Isso vai fazendo com que eles consigam aprender também a questão do planejamento. Vamos fazer como? Vamos colocar ali, vamos apresentar. Como a gente vai apresentar? Vai ser só falando oralmente? Vai apresentar no caderno? Eles vão articulando outras habilidades também que são importantes na construção, né, desse estudante, desse conhecimento dele mesmo. Então, esses 2 pontos é muito importante. Ler o texto, anotando as partes, e identificar os fatos importantes no texto. E dentro do nosso material, do Educaju, né, e tanto da prova do SEB, como isso aparece lá? Então, nós temos aqui esse texto, possa ser que vocês encontrem ele também nos nossos simulados, ele faz parte do nosso banco de questões. Então, temos aqui, vida longa. Eu sou um vidro de perfume francês. Eu tenho tradição. Não vou morar nesta espelunca. Me tirem daqui. E continuou aos berros. Enquanto o saco de lixo e o jornal de ontem tapavam os ouvidos, depois de um tempo começaram a conversar bem alto para poderem se ouvir. Ele vai acabar ficando louco de tanto gritar. Sujentinho malcriado. Sabe por que ele é todo empinado como se estivesse o rei na barriga? Perguntou o jornal. Não. Ele vai viver muito, mais de 10.000 anos. Você tem certeza? Tenho. Ele tem um gênio terrível. É duro como pedra. Vai demorar mais do que você e eu para desaparecer. Como é que você sabe? Eu sou um jornal bem informado. Os 2 ficaram em silêncio e os gritos continuavam. E eu? E eu, jornal? Quantos anos vou viver? Muitos. Muitos? Quanto? Mais de 100 anos. Ah, é um bom tempo para viver. Você vai durar muito. É feito de material inorgânico, né? Então, é um texto que vai trazendo aí. E nós vamos fazer a interpretação. Tem até uma estratégia aqui no final, que é bem interessante para que as crianças possam desenvolver isso na prática mesmo, que os outros descobrirem ali o conflito. Então, o conflito gerado pelo vidro de perfume francês foi falar bem alto para poder se ouvir, gritar por se negar a morar numa espelunca, saber que viveria 10.000 anos ou tapar os ouvidos para não ouvir o barulho. Então, o que desencadeou aqui esse conflito dessa narrativa foi gritar que ele não quer morar, né? Então, assim, ó, eu sou um vidro de perfume francês. Eu tenho tradição. Não vou morar nesta espelunca. Me tirem daqui. Então, a partir da hora que ele começa a dar esse grito e começa a trazer isso, né, os outros personagens vão conversando e trazendo enredo para construir essa escrita e soluções, né, o desfecho ali também. E no final ele quer saber quantos anos ele também vai viver. Então, tem toda essa organização temporal para o desenvolvimento desse texto. Aqui nós temos um outro texto também, que diz assim, o cachorro. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo da mais rigorosa censura de sua mãe. Não tinha qualquer cabimento. Um apartamento tão pequeno que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita. Além de seus pais, ainda tinha de dar abrigo a um cãozinho. Os meninos esconderam o animal em um armário próximo ao corredor e ficaram sentados na sala à espera dos acontecimentos. No fim da tarde, a mãe chegou do trabalho. Não tardou em descobrir um intruso e a expulsá-lo sob os olhares aflitos de seus filhos. Tadinho aí das crianças, tiveram que devolver o cachorro. Né? Eu já fiz isso uma vez, trouxe um cachorrinho para casa escondido. Então, esse texto aqui, ele traz o conflito, por exemplo, ali, ó, no texto, nota-se o que o conflito é.
Veja que é uma ação, que é um conflito que acontece, mas não fica tão claro ali. Isso vai exigir dos estudantes que eles façam aquele destrinchar do texto, marcando o texto e fazendo inferência nesse texto. Olha só a letra A. A adoção de um cachorro vira-lata em vez de um outro tipo de cachorro. B. A decisão de esconder o animal dentro de um armário. A expulsão do cachorro feita pela mãe das crianças. A presença de um cachorro em casa, mesmo sendo proibido. Então, quando ela coloca esse texto, fica ali implícito que a presença de um cachorro em casa, mesmo sendo proibido, e eles levam esse cachorro para casa, é que acontece, né, todo o desenrolar da história. Então, o conflito dessa história é a presença desse cachorro sendo proibido. Então, não pode ter cachorro. E eles levaram um cachorro. Então, a partir da hora que a presença do cachorro na casa sendo proibido, é quem vai trazer toda essa situação de esconder o cachorro, né? De alguém achar um absurdo um cachorro dentro do apartamento, da mãe descobrir e devolver o cachorro. Então, essa desobediência de ter um cachorro ali é que gera o conflito gerador desse texto. Aqui está, a letra D. Foi para o lado de um errado lá. Então, vejam, deixa eu só consertar aqui. Dentro desse item, nós vamos observar como é necessário conversar com eles sobre o texto. Né? Esse formato dessas duas últimas questões, elas são parecidas como vem nas avaliações externas. E é necessário pensar sobre ela, né? Ela que vai levar a representatividade da educação da nossa cidade, da nossa rede, para os outros olhares de fora. Mas o ensinar para o aluno vai além disso. Quando a gente faz esse detalhamento do texto, quando nós colocamos um texto desse para que ele faça inferência, ele consiga fazer, é sobre a aprendizagem que vai muito além do que uma avaliação externa. Mas o desenvolvimento e a apropriação do conhecimento do estudante vai fazer com que ele tenha um bom desempenho. Então, esse organizar, esse planejar, pensar em que momento eu vou trabalhar essa interpretação, mostrar para eles a necessidade de pensar em quem são os personagens, qual é o enredo, principalmente esse fato do enredo para identificar o conflito gerador. Então, é importante fazer esse detalhamento e colocar mesmo, fazer um texto bem grande, como se fosse oficina, porque a gente precisa despertar nos nossos estudantes, né, essa vontade de querer saber mais, né, não somente ali responder, mas de trazer isso para eles também. E trazer uma frase aqui da Maíra Pavan: na interpretação textual, as hipóteses e interrogações precedem a inferência e devem ser utilizadas sempre, pois ajudam a encontrar a essência do texto. Principalmente nesse texto em que o conflito gerador é por uma ação que não estava tão clara ali. Ele precisa fazer a leitura, fazer essa interpretação, e a partir desse conhecimento dele, né, de mundo, a partir do que ele já lê, a partir do que ele já faz na escola, e aproximar. Se eu coloco textos que o conflito seja muito simples de identificar, numa atividade um pouco mais difícil, ele tem dificuldade. Então, eu preciso apresentar vários níveis de solicitação. Então, eu trouxe aqui 2 itens, que um está no nível 7, né, do SAEB, então um nível bem difícil, e o outro no nível 3, ou seja, mais claro, mais fácil de encontrar. Então, eu preciso também trazer
complexidade para que possa explorar essas habilidades dos estudantes. E, portanto, o conflito gerador trata-se da parte da história que desencadeia todas as outras, ou seja, o desenrolar da história depende da ocorrência do conflito gerador. Depois disso é que a história se desenvolveu. Sendo assim, o conflito gerador é imprescindível para a narrativa. É igual uma crônica, né? Precisa acontecer ali um fato para desenrolar. E mais na frente, aí nos outros anos, a partir do 6º ano, eles vão pensar sobre o clímax, né? Sobre o desfecho ali, trazer outras partes. Então, a gente vai colocando gotinhas de complexidade. Eles crescem um pouquinho, a gente traz um pouquinho mais de dificuldade para que eles possam interpretar melhor, ler melhor e compreender, né? Da maneira como se espera aí na sua fluência, né? Nessa sua competência leitora. E para produzir esse mão na massa, já entrando nas partes finais aqui da nossa noite, como produzir esse trabalho com conflito gerador na prática? Porque é um conteúdo de muita escrita, então são textos narrativos mais longos, é algo que muitas vezes a gente precisa trazer a ludicidade, mas de uma forma mais prática, muitas vezes não dá até para fazer joguinhos também, mas não é como você pôr uma tirinha e colocar ali várias opções, brincadeiras para retirar o assunto, a finalidade. Então, é preciso mostrar os sinais da pontuação, trazer toda essa parte da leitura do texto que vai dando a entonação para essa leitura, então, retomar esses pontos, colocar explícito para eles. E representação teatral rápida. Pensando nessa ludicidade, foi o que eu fiquei pensando, o que a gente poderia fazer para que eles pudessem identificar o conflito. Então, eu pensei, é possível trazer textos pequenos, com poucos personagens, mas que tenha, né, esse conflito e todo o desenrolar, e fazer esses grupos menores, eles fazerem a representação, porque a gente consegue envolver, né, todos os grupos, fazer 4, 5 grupos na sala, e colocar que eles façam essa leitura e os outros identifiquem o conflito. Então, a representação teatral rápida, curta, pode ser uma metodologia, uma estratégia aí para que vocês possam aprimorar esse descritor, essa habilidade. E também eu pensei em trazer imagens de narrativas e que eles precisam identificar qual é o conflito da narrativa, sem ler o texto. Então, fazer a associação de fotos com o conflito, para que eles possam pensar sobre. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, as crônicas de Nárnia e de um desenho. Então, se eu coloco aqui, é um game, se eu coloco 2 conflitos e pergunto qual conflito está associado a qual imagem, a qual enredo. Então, a partir disso, ele vai identificar que precisa descobrir a saída daquele país, daquele local. É o enredo de Nárnia, né? Precisa vencer a luta para se teletransportar. Então, eu pensei nessas atividades em que a gente pudesse trazer imagens, que a gente pudesse fazer uma leitura visual dessa história e identificar o conflito, porque é um tema, é um conteúdo de leitura escrita, né? Tem até alguns joguinhos, mas eu preciso de textos menores. Então, eu pensei nisso, acho que é uma sugestão que a gente pode se adaptar a trazer para os estudantes para identificar o conflito. Então, eu trago uma intenção, uma leitura visual que eles reconheçam, como, por exemplo, os contos, trazer vários contos. Aí nós temos a Cinderela, nós temos o Flautista, trazer contos diferentes para que eles associem o conflito, né? Então, vamos tentar elaborar isso, porque eles vão amadurecer essa ideia e a gente vai resgatar deles o entendimento desse descritor.
e também vira uma diversão, uma brincadeira. Eu sempre penso na questão da ludicidade, para que vocês possam ter também um envolvimento geral da turma. E agora vamos ver se tem alguma dúvida, se vocês querem retomar algum ponto, conversar, colocar. Se vocês tiverem alguma ação que vocês já tenham feito isso, pode falar aqui, só levantar a mãozinha aí e explicitar aqui para a gente um pouquinho, compartilhar conosco. Então, hoje, nós conversamos um pouquinho sobre o conflito gerador e deixar essa frase aqui para vocês, né? A leitura reaviva a memória e nos coloca a par do desconhecido. Então, trazer esse tipo de olhar vai fazer com que os estudantes observem os próximos textos, né? Eles possam pensar, até de repente nós vamos estar aí desenvolvendo algum autor, né? De textos, de poema, enfim. Vamos despertar nisso neles aqui. Um escritor aqui. Essas nossas referências. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Pois é, Maria. Eu fiquei pensando aqui, eles fazendo o reconto da história. E aí, no reconto, né, onde foi que gerou o conflito? Como podemos mudar, desenrolar desse conflito? Então, se percebe um pouco mais o conflito gerador e o desenvolvimento dele, né? Então, seria uma outra estratégia, tanto da forma teatral, né, quanto da oral mesmo, ali, em debate com os meninos, né? Seria uma outra forma de trabalhar o texto e identificar essas partes que são importantes. E criar uma autonomia neles, porque eles vão recriar algo, e depois ir para o papel construindo, né? Então, assim, são etapas importantes para essa habilidade ser construída e reconstruída neles. Isso mesmo, Xerina, também é uma boa estratégia. Na formação que nós fizemos na segunda e na terça, foi também um pouco sobre conflito gerador, e a Josi trouxe uma roleta com vários elementos de construção do texto, para que pudessem criar oralmente ali na hora, na sala. Então, toda uma dinâmica Legal. bem alegre, para que eles pudessem criar uma narrativa em tempo real. Então, aparece quem são os personagens, quem é o antagonista, quem é o espaço, o enredo, o conflito e o desfecho e o espaço. Então, tem toda uma estratégia para colocar. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para mostrar para vocês essa roleta. E aqui tem uma. E é muito bom, dá para fazer desse jeito, virtual, ou não também. Então, são estratégias de. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou falando e procurando aqui. Mas já está lá na nossa formação, lá no nosso Classroom, já está disponível também. E nós podemos usar, né? Eu tenho outro, não achei aqui agora fácil, acho que eu não bastei, só um minutinho aqui, que eu acho que eu tenho aqui, para mostrar para vocês, porque caso vocês gostem dessa proposta, vocês podem buscar essa estratégia da narrativa, aqui achei. Já vou colocar aqui, já vou compartilhar a tela. Um minutinho só, já mostro para vocês aqui. Eu vou abrir aqui. Já está aqui na minha tela, vou compartilhar. E vocês observem como é bem prático e bem dinâmico usar isso. Tá vendo? Tá.
Olha. Ó. Criando histórias. Aí aqui são histórias a partir dessas 4 palavras: o que, quem, quando e onde. Então, eu vou dizer, olha, nós vamos falar o que, quem, quando e onde. Ah, é difícil. Aí vem o quê? Vem a roleta, olha. Então, a minha personagem é a Sininho. Quem será o meu antagonista? Esqueci o nome desse personagem. Aí, agora, onde aconteceu? No castelo. Quando? No tempo. Quando aconteceu isso? Num lindo dia de sol. E o enredo, né? O que é que nós vamos ter que colocar lá no enredo? Ó, uma reviravolta. O personagem ascende ao sucesso. Então, é rapidinho, pronto. Só foi para vocês ficarem com gostinho de querer fazer. O resto eu não vou contar. Então, assim, são estratégias simples que a gente consegue fazer na dinâmica mesmo. Olha, anota aí quem é o personagem, a Sininho, o que a Sininho fez, você, o que mais? Então, nós vamos trazendo isso para esse momento de escrita e leitura. Então, no momento, eu posso só fazer isso oral, no outro, alguém anota, e depois a gente organiza esse texto e identifica aí os elementos estruturantes dele e os elementos da narrativa. Então, essa foi a nossa... Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, Maria. Tem é o professor Cláudio, ele fez alguns comentários também. O professor Cláudio participou bastante aqui pelo chat. Primeiro, ele disse que deixa eu ver aqui, viu? Logo no início ele fala que foi um ponto bem importante que você abordou, muito importante atentar esses pontos, Maria. Ele estava atento à formação e gostou bastante dos pontos que você abordou. E depois ele fala, deixa eu ver aqui, mais embaixo. Eles entendem que precisamos unificar estes livros com contos e poemas e disponibilizar para a rede. Pode partir também de um projeto da escola, de escrita, né? Precisa organizar também. Quando a gente vai propor essas ações de rede, é muito maior, tem que pensar, tem outras coisas envolvidas, mas vocês também podem fazer essa organização e organizar, apresentar para as outras turmas, fazer um sarau, convidar outras escolas para assistir. Isso é possível fazer, e é mais rápido, né, Jamile? Fazer esse tipo de combinado. Então, tem uma escola próximo da minha, então vamos convidar os 5º anos. Então, manda lá, faz direitinho, faz convite com eles, convida. Aí a escola vai se organizar, vai levar os alunos, vão assistir, porque um estimula o outro. Eu acho que dá para fazer também. As escolas também têm recurso para montar esses livros com as imagens dos estudantes, também dá para fazer sem ser uma coisa muito macro. A gente também precisa pensar em ações menores que a gente consegue desenvolver na escola, né? Então, assim, é um sarau, a turma do 2º convida o 2º, a turma do 5º convida o 2º para mostrar para as crianças ali menores. Então, a gente também precisa mostrar dentro da escola o que nós estamos fazendo na escola. Porque às vezes muito mais importante, né, Maria? Chamar até a atenção deles mais, sabendo que foi um colega que fez, ou ele mesmo que fez. Pode chamar a família. As escolas têm feito eventos, né, de final de ano. E a gente observa que algumas escolas estão trazendo contos escritos pelos próprios alunos. E é importante divulgar na escola a produção de texto dos próprios alunos. É até mais interessante para eles. E já convida as famílias também para participarem desse momento, né? É bem mais interessante, vai atrair mais ainda. Eu sei, professor Cláudio, pela sua participação a gente vê que a sua turma vai ser uma das primeiras a desenvolver esse projeto, né? A gente pode até conversar, Maria, com ele, para ver se ele tem interesse também
de começar a partir dele, né, essa escrita dos alunos, e a gente pode ajudar também nessa questão do evento e no compartilhamento com os colegas. Semana passada a gente foi fazer uma visita em uma escola e uma professora do 4º ano estava tendo uma mostra de ciências. E a gente achou interessante porque era o mesmo tema, mas cada aluno fez a sua produção, fez a sua maquete e estava falando, todos participaram, todos estavam apresentando. E você via o interesse deles em apresentar, em pedir que a gente fosse até eles, a gente visitou cada um deles e o interesse deles em apresentar. Então, é muito importante quando a gente torna os nossos alunos atores, né? Quando a gente faz com que eles participem mesmo ativamente do processo. E é bem interessante. Obrigada pela participação, professor Cláudio. Ele faz aqui uma ressalva ainda, ratificando isso, né, que eu acho interessante fazer esse estímulo às crianças, criando história, né, através de uma leitura. E Célia pergunta a Maria sobre a questão de onde conseguir esse material. Eu acredito que seja a roleta. A roleta já está disponível no nosso Google Classroom, lá tem na formação visual, mas tem um link só com a roleta em PowerPoint já. Lembrando que essa roleta é em PowerPoint, não pode mudar na configuração, senão muda tudo, você tem que baixar e usar, né? Só quem entende mesmo aí pode mexer, mas quem não sabe tem que baixar direitinho, transforma lá, baixa o PowerPoint e usa. E só colocando mais uma parte para o professor Cláudio, a gente pode fazer coisas muito simples que dão muito certo, como, por exemplo, vamos recitar uma poesia no horário da entrada para os pais. Então, a escola tem caixa de som, microfone, aí chama ali, faz uma entrada com a turma, organiza, chega mais cedo, ou um pouquinho antes da hora da saída. Então, há ações que são possíveis de se fazer de maneira muito mais rápida e que o efeito é muito exitoso. Então, por exemplo, vamos apresentar para os pais das crianças da educação infantil, que tiram as crianças mais cedo, quando tem educação infantil na escola. Então, os pais chegam, está recitando poesia, então vai trazer, expor na parede da escola, fazer guarda-chuva, puxar com um elástico, porque aí a criança puxa, faz a leitura, devolve. Então, tem muitas ações que dá para fazer para estimular essa mobilização interna do aluno em fazer isso, mas precisa partir também algumas ações do professor. Então, são coisas, quer fazer? A gente ajuda, a gente se organiza para arrumar aquele tempinho ali para a gente poder fazer. Mas dá para fazer um sarau, dá para fazer para o final do ano agora. Olha, vamos procurar, vocês querem o quê? Um conto, um poema, ou alguma outra situação, uma representação, mas a gente também precisa pensar a habilidade do aluno. Então, tem aluno que vai querer fazer um poema, tem aluno que vai querer recitar um poema pronto, outro vai querer fazer uma peça de teatro, a gente só precisa organizar o tempo, mas a gente pode pensar sobre essa organização, de levar isso. Então, eu vou propor à minha turma, eu vou fazer isso e convencer. E, paralelo, a gente só não pode parar o nosso foco para fazer isso. Então, assim, hoje, quarta-feira, das 8 às 9, nós vamos produzir para isso. Depois a gente faz a nossa atividade ali. Porque senão a gente se envolve muito com uma ação que envolve escrita e decoração, e a gente esquece ali, de fato, de fazer a leitura, de fazer. Então, a gente precisa organizar esse tempo para que eles possam entender. Eu paro 2 horas ali, das 8 às 10. Vamos escolher o tema, os gêneros. Então, a gente precisa trazer tudo com essa intencionalidade de focar na leitura e na escrita. Bem, já são 8h24. Quem depois se interessar pelo material, manda no grupo, porque aí é mais fácil descentralizar. Quando a gente manda no grupo, eu olho, eu vejo de onde eu parei, aí eu vou vindo. Se manda no pessoal, às vezes eu sei, a professora me mandou uma pergunta. A outra também, se não tiver salvo o contato, às vezes eu nem encontro depois. Mas mandem lá, Maria, sobre o material. E lembrando que no grupo do 4º e do 5º ano, lá na descrição do grupo, onde fica a imagem do grupo, ali tem o link da sala do Classroom,
e tem a senha, o código para entrar. Então, clicou, copiou, colou, inseriu o código, abre lá e tem tudo desde o começo do ano. Textos para ler, formação para visualizar, tem tudo lá. E vamos finalizar aqui a nossa... Maria, antes de finalizar, a professora Denise, ela deixou uma mensagem também. Ela disse que na turma dela, ela fez um sorteio de um gênero e cada equipe construía uma narrativa, aventura, mistério, terror, fábula. Ela fez com essa roleta, fez da forma que fez como essa roleta, com personagem local. Elas que tiveram resultados surpreendentes. Ao final, eles apresentaram para a turma e foi ótimo. É sempre bom vocês compartilharem também. Obrigada, viu, Denise, por compartilhar com a gente. Bom. É muito bom poder saber que já teve uma experiência aí exitosa que pode ratificar aqui o que a gente, né, tem trazido e mostrar para vocês. Essas pequenas intervenções vão fazendo diferença, porque desperta. E quando a gente começa a colocar ludicidade e levantar, ludicidade não é brincar, ludicidade é trazer um movimento de brincadeira, de prazer dentro daquilo para estudar. Então, é importante porque isso vai despertando a questão dos alunos. Denise, essa exposição da produção deles também é muito importante, porque isso anima-os, né? E aí, da próxima vez, eles vão querer fazer mais e mais. É muito importante expor, sim. Ela disse que expõe os cartazes com as produções. Legal. Mande foto, professora, para nós. É a Cristina que está filmando, né? Cristina, se você quiser, você pode desligar a gravação. Tá certo, Maria. Eu só quero pedir desculpas aí pela confusão, é porque eu estou em duas formações ao mesmo tempo. Não, está tudo certinho. Aqui não teve problema nenhum, foi tudo ok. Não, a lista de presença. Mas aí é o pessoal que ainda não assinou, a última postagem que eu fiz é a lista correta. Viu? Porque até agora só tem 8 que assinaram. Aí eu preciso que eles assinem a todos, tá bom? Vou finalizar aqui também. Obrigada, boa noite. Boa noite, Cristina. Obrigada pela ajuda. Professores, eu vou pôr a lista aqui, quem quiser.